E aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso sobre IPv6 e na aula de hoje eu estou iniciando uma nova sessão onde eu irei explicar alguns fundamentos dos protocolos de roteamento dinâmico, começando aí pelo OSPF, que é um dos principais protocolos de redes. Bom, eu não sou muito a favor do título protocolo de roteamento, porque dá a entender que se trata de como funciona o roteamento em si, mas não é disso que estamos falando aqui. Seria mais intuitivo se chamasse de protocolos de atualização dinâmica de rotas, que afinal é o objetivo desses protocolos, beleza? Bom, o OSPF é a abreviação de Open Shortest Path First, ou em português, abra o caminho mais curto primeiro. Mas antes de se aprofundar um pouco mais nesse assunto, é interessante explicar os motivos pelos quais existem esses protocolos. Nós já vimos, eu já apresentei a respeito das rotas estáticas. Esse tipo de configuração de rede é muito utilizado principalmente em pequenas redes onde há somente um ou poucos roteadores. O problema é que se haver necessidade de muitos roteadores, justamente porque a rede é muito grande, aí neste caso o roteamento estático não será adequado porque haveria necessidade de se reconfigurar manualmente a tabela de rotas sempre que existir alguma mudança na rede. Seja por uma alteração qualquer nos endereços de rede, ou até mesmo quando há mais de uma rota para o mesmo destino, e por algum motivo um dos links se torna indisponível. No caso de provedores, esse último caso, de links se tornarem indisponíveis, acontece bastante. Então imagine só se em uma determinada rede só existisse roteamento estático, e sempre que haver um link indisponível, tivesse que alterar as rotas em vários roteadores. Isso seria um caos, daria um problema retado, problema muito grande, uma configuração manual muito grande. É por isso que existem esses protocolos de rede. Sim, mas o roteamento estático também é usado em grandes redes. Mas o problema é que é necessário um complemento. Não dá para usar somente o roteamento estático. Então, para suprir a necessidade de atualização dinâmica na tabela de rotas, então aí que entram os protocolos de roteamento dinâmico como o OSPF. A vantagem do OSPF é que ele é um protocolo de padrão aberto, ou seja, os fabricantes de roteadores podem implementá-lo sem custo, e o mais importante é que o protocolo OSPF está disponível em praticamente todos os fabricantes de roteadores. E isso é uma informação muito importante porque muitos provedores e empresas usam equipamentos de diversos fabricantes, ou seja, são multivendor. Então não é interessante adotar um protocolo proprietário porque você ficaria preso a um determinado fabricante e é isso o que não queremos. Então, a principal função e objetivo do OSPF é promover a atualização automática na tabela de roteamento ou tabela de rotas. Em se tratando do IPv6, é usado o OSPF na versão 3 e no IPv4 é usado a versão 2 do protocolo. Porém, existem poucas diferenças entre uma versão e outra, sendo que praticamente a diferença entre eles é que um é para o IPv4 e a versão mais nova é para o IPv6. Bom, uma característica muito conhecida é que ele usa o algoritmo de Dijkstra para fazer os cálculos das rotas. Mas isso está mais por uma curiosidade do que uma informação realmente importante. Uma outra característica do OSPF é que leva em consideração no cálculo da melhor rota variáveis como, por exemplo, o custo dos links. Para entender melhor, vamos dizer que para determinado destino existam vários caminhos alternativos. Porém, esses caminhos têm custos diferentes porque passam por outros roteadores ou alguns links podem usar tecnologias de rede sem fio, que obviamente são mais instáveis, lentas. Portanto, esse caminho é menos preferível e deve ter um custo maior. E o SPF leva tudo isso em consideração ao realizar os cálculos da melhor rota. Pode levar em consideração ou não, depende aí da configuração, tá ok? O que normalmente as empresas e provedores fazem é colocar um link de backup sem fio, seja aqueles rádios licenciados ou aqueles padrões já conhecidos, aqueles 802.11. Então, normalmente, as empresas e provedores costumam colocar o caminho principal em fibra e o caminho de backup, um caminho de rádio, Então, como é que esse protocolo, o SPF, funciona? Então, basicamente,
basta configurar o SPF nos roteadores que as subredes que estiverem a eles conectadas diretamente através de suas interfaces serão automaticamente comunicadas aos outros roteadores. Em outras palavras, configurou o SPF de um lado, configurou do outro, pronto, meu filho. As rotas serão trocadas entre os roteadores. Tudo bonitinho, tudo prontinho, ele faz tudo automaticamente. Configurou de um lado, configurou do outro, ele faz todo o resto automaticamente. Então, tudo que o roteador souber de rotas, ele vai informar o outro e vice-versa. Então, aí o protocolo SPF faz parte da camada de rede, portanto, ele não usa o TCP e nem o UDP, porque ele está na mesma camada do protocolo IP. E o protocolo SPF tem o seu próprio cabeçalho. E no IPv6, quando o SPF está presente, ele é identificado no campo Next Rede com o ID 89. Então, apesar de o protocolo estar na camada de rede, ele também usa o cabeçalho do IPv6, tá ok? Então, a primeira coisa que acontece quando o SPF é habilitado em uma interface, o roteador vai começar a escutar o endereço multicast FF02.2.5 e a partir daí ele vai buscar por vizinhos que também estejam executando o SPF e que também vai estar escutando nesse endereço multicast. Então, através de pacotes do tipo hello, eles vão formando aí adjacências do tipo SPF. Então, praticamente toda a comunicação do SPF se dará por esse endereço, né? O FF02.2.05 no SPF v3, que é do IPv6. No IPv4 se dá pelo endereço 224.0.0.5. De forma resumida, eles vão trocar informações. Todas as rotas que eles possuem e conhecem serão trocadas entre elas, ao mesmo tempo que eles vão calculando os melhores caminhos para os destinos se baseando nos custos de cada link. Esses custos podem ser atribuídos automaticamente ou podem ser informados manualmente também. Uma configuração possível de se fazer no SPF é que em alguns casos, onde se utiliza um bom número de roteadores e de subredes, é óbvio que uma grande quantidade de roteadores só em caso de real necessidade, para então diminuir o tamanho da tabela de rotas, é possível alocar, ou dividir uma certa quantidade de roteadores em diferentes áreas, sendo que a área 0 é a área principal ou chamada área backbone. Só que isso só é aconselhado quando existe uma grande quantidade de roteadores e subredes, porque aí neste caso a tabela de rotas vai ser muito grande e isso pode ser difícil de ser processado caso seja utilizado roteadores de baixo custo que possuem um pequeno poder de processamento de memória. Isso acontece porque cada pacote, como você já sabe, é processado de forma individual por cada roteador por onde ele passa. Se a tabela for muito grande, esse processamento pode ficar prejudicado, ele vai ficar lento e pode ocasionar perda de pacotes. Se estourar o buff lá, se a memória ficar cheia, vai haver perda de pacote, a rede vai ficar lenta, os usuários vão reclamar e o teu telefone, meu amigo, não vai parar de receber mensagem. Como é que eu sei que isso pode estar acontecendo na minha rede? Simples, meu amigo. Verifique nos roteadores o nível de uso do processador e memória. Se estiverem próximos do nível máximo, algo está errado. Não necessariamente é por culpa do SPF, pode ser por outros motivos. Aí você tem que fazer um troubleshoot e procurar problemas que podem estar errados. Inclusive, o roteador pode não ser adequado mais para a sua rede. Isso também pode estar acontecendo. Então, aí para evitar esse problema, o SPF permite uma divisão lógica da rede em áreas. Aí quando a rede está dividida dessa forma, a tabela de rotas é bem menor, facilitando o processo de roteamento. Então, essa explicação do SPF, de como funciona o protocolo, foi bem resumida. É apenas uma compreensão geral, porque o curso não se trata especificamente desse protocolo, mas do IPv6 em si. Essa explicação do SPF é algo a mais, então entendam dessa forma. Porém, caso queiram se aprofundar neste assunto, e eu espero que façam isso, eu vou deixar alguns links externos na área de recursos, e não deixe de conferir os materiais extras disponíveis em download, porque lá tem alguns artigos, livros que mencionam com mais profundidade o SPF, ok? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E na próxima aula teremos uma prática com o emulador Core sobre o SPF, configurando o protocolo em uma única área. Beleza? É isso aí e a gente se vê lá.